Muito bem, boa noite todo mundo. Boa noite aos nossos queridos alunos. Boa noite aos monitores que estão presentes aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião Zoom, né, da nosso programa de iniciação científica Júnior, que é falando da circular número 11. Esse é um dos assuntos mais importantes que eu considero, né, um dos mais importantes das nossas atividades até agora, por conta das propriedades que vocês estão aprendendo a fazer foguete. Lembrando que esses foguetes, eles são feitos, não são feitos foguetes para serem competitivos. Esses foguetes são feitos apenas para você aprender a fazer. Então, não pense que você vai sair com esses foguetes aí e já quebrar recorde ou ficar entre os primeiros, tal. Infelizmente, não é essa a proposta dos foguetes, tá? Então, assim, e não é, você não aprende aqui nesse curso a fazer isso. No entanto, existem maneiras, já tem vários grupos aí. Eu, inclusive, estou montando já um site onde eu devo colocar, inclusive, o livro que estou terminando já de escrever, tá pertinho. Estamos montando um site, um canal, vamos fazer um negócio completo para nível, tanto para nível básico quanto para nível profissional, né? Para nível hard, nível avançado de foguete. O nível profissional, o nível básico está sendo, inclusive, treino para professores, né? Pra ajudar os alunos, e tal. Então, visando mesmo o foguete a nível competitivo. E aí a gente leva ao limite. E não adianta buscar na inteligência artificial, não, tá? Que lá você não vai encontrar, porque as referências que eles utilizam, eu conheço as referências, inclusive as melhores referências que ele usa, o pessoal de lá foram alunos meus e eu sei o que eles sabem. Ou seja, eles não dava tempo de explicar tudo que era necessário. Então, eles aprenderam lá alguma coisa mas não acaba que não, infelizmente a IA não dá. Então, porém, isso vai mudar com pouco tempo quando a gente começar. Estamos fazendo um trabalho árduo, está com 2 meses com esse negócio aqui direto. Tem muita coisa boa chegando aí. Inclusive, essa expressão matemática, essa expressão que vocês encontraram aí, eu tenho uma expressão matemática já que relaciona o alcance com a pressão, e não só isso, com a pressão e a fração de água que você precisa colocar no foguete. Entendeu? Então é muito bacana. E aí, o que eu posso dizer para vocês de antemão é uma equação complexa, né? A equação é bem que ela leva em consideração o caso realístico de resistência do ar e a resistência do ar quadrática, ou seja, função da velocidade ao quadrado, que é e você só consegue, você não tem uma expressão analítica pronta, a gente tem aí, eu tenho a expressão analítica, mas é aproximada, mas a expressão realmente que a gente utiliza para as contas é matemática, né? Usar programação Python, e aí estou construindo um programinha que vou deixar no site para vocês calibrarem o material de vocês, foguete de vocês, seus lançamentos, para vocês terem uma estimativa do lançamento, saber quanto que você precisa colocar de pressão para ir longe com o teu foguete. Tem alguém me chamando aqui. Acho que é o Canali. Peraí. Peraí, pessoal. Alô? Alô, Canali? Oi, Roberto. Boa noite. Pode cuidar da reunião hoje, cara? Já estou nela. Você Ah, está ao vivo aí, ó. Acho que o pessoal está ouvindo. Estão ouvindo, pessoal? Então, tá né? ouvindo, ok. Obrigado. Cuida disso, que hoje eu estou mal conseguindo ficar sentado aqui com uma dor nas costas. Tá Eita. bom? Tá bom. É, Melhoras, Canali. sucesso aí. Obrigado Obrigado. aí. Um abraço. Tchau, Abraço. Tchau, tchau. tchau. Bom, Canali, eu não sei se vocês ouviram, né? Que ele falou. Ele tá meio, não tá aguentando sentar direito, então não tá bem. Desejamos melhoras para ele, né? Deus abençoe, que é o melhore, que semana que vem já começa a jornada, né? Então tem que estar tudo pronto. Bom, vamos lá. Então vamos para essa parte. Só para não. Deixa eu ver bem aqui se eu encontro. Só para deixar o. Que eu imagino que isso aqui é uma parte didática, o aluno merece saber, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Antes de a gente começar, vai ser uma coisa bem pertinente para vocês.
Cadê? Ah, não tá aqui. Bom, infelizmente não achei fácil. Mas eu ia mostrar para vocês a cara da equação. Ah, não, eu tenho aqui. Peraí. Vou mostrar para vocês a cara, como é que é a cara da equação. Deixa eu abrir aqui no Zoom, como é que fica. Não vai se assustar não, hein? Vou botar aqui. Aqui é uma aula que eu estou preparando para os professores, ó. Essa é a cara, vocês conseguem visualizar aí? Essa é a cara da expressão matemática. Olha que coisa linda. Ela leva em consideração o alcance, né? Leva em consideração a pressão que você coloca dentro da garrafa, a fração de massa e o ângulo de lançamento, né? Para todos os ângulos, é completa. Muito boa essa. E aí, isso aqui eu vou transformar numa. Isso aqui é a aproximação analítica, porque a aproximação real são quatro equações diferenciais que você precisa resolver analiticamente, mas eu consegui uma expressão com algumas aproximações a priori, né? Por exemplo, aqui são as considerações que eu levo, que eu admito. E aí fiz uma pequena calibraçãozinha para um lançamento que a gente fez, eu mais a minha equipe, lá de São Paulo, a gente fez um lançamento aí, 700, eles fizeram o lançamento, né, me passaram os dados, aqui são os dados que a gente admite, e aí vamos colocar isso num programinha, e aí vamos disponibilizar para o pessoal, né? Vocês calibrarem o foguete de vocês, né? Vai valer muito a pena. É que eu mostro como é que eu achei essa expressão matemática. Essa aqui é sem resistência do ar. Aí essa aqui é fácil de achar. Com resistência do ar, o bicho pega. Eu traduzo esse eta aqui como sendo o valor de aproximado de perda, né? Isso aqui foi na primeira vez quando eu fiz essa conta. Aí eu peguei ela mais aproximada e usando equações. Não é tão difícil de achar, não. Ela só é grande porque eu levo em consideração aqui trabalho, que a pressão ela é transmitida completamente para o líquido, né? E aí ele vai perdendo pressão, tem energias da água saindo, né? Então, à medida que a garrafa vai perdendo água, vai perdendo pressão, e isso é levado em consideração, então, é um trabalho que é calculado nesse processo. A fração de água, né? É 30%, vocês acharam aí que é um terço, né, do volume da água. Mas isso até 100 PSI, né? Acima de 100 PSI, 150, até 200 PSI, aí vale a regra de 1,5. É metade. Você coloca metade da água, é que você vai ter um maior rendimento. E aí tem outras coisas mais, né? Bem interessante, o diâmetro, a altura do foguete em relação ao diâmetro. Então, são essas coisas que eu pretendo, que a gente pretende discutir. Mas o assunto de hoje não é isso. O de hoje é nosso relatório, mas ao menos para você saber que existe algo mais profissional para se falar sobre esse assunto. Fala, Alicia. Ah, Alicia, eu não esqueci de você, não, tá? Quando o livro estiver pronto, eu mando para você. Você fazer a sua Tá avaliação bom, lá, tá? professor, muito obrigada. Mas Uhum. aí, enquanto o livro não fica pronto, por que o senhor não disponibiliza esse slide para a gente também? Eu posso. Só que assim, você tá vendo lá, é um monte de equações. Provavelmente não vai entender muita coisa. Posso passar, não tem problema nenhum, não. Não, mas um dia a gente entende, aquelas depois de uns 2, 3 anos na faculdade, a gente Tá vai bom, trabalhando nesse entendimento. tá bom. Quem quiser, manda mensagem para mim que eu passo. Que eu Tá passo bom, os professor, slides muito também. obrigada. Era só isso Mas mesmo. perfeito. Maravilha. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso projeto, ou na nossa circular. Cadê você? Aqui. Então, o que é que vocês fizeram? Limite da pressão da garrafa no foguete, né? É, a relação entre a pressão do foguete e o alcance. Ver o que mais aqui. A aula sobre dinâmica cinemática, eu já falei, né? E aí estuda a reação química de vinagre e bicarbonato. E a leitura de gráficos. Essa leitura de gráficos é muito interessante. Inclusive, fui eu que montei esse material. Muita gente tá com raiva de mim agora, porque passou uma tremenda dor de cabeça para trabalhar com esse negócio, né? É, mas ela é importantíssima, ela faz parte do teu entendimento para você conseguir compreender todos os passos do foguete e entender como é que isso se comporta, né? Inclusive com foguete propelente sólido. Você vai aprender com PET, vai te ajudar com propelente sólido também. Então vamos lá, deixa eu começar logo com essas primeiras aqui, com essas primeiras atividades. E alguém gostaria de se voluntariar aí para apresentar o seu relatório com as primeiras atividades?
Alguém levanta a mãozinha aí, pode ficar à vontade. Deixa eu ver se ninguém levantou. Eu vou escolher um voluntário. Deixa eu ver. Escolhi aqui. Ninguém tá afim, né? Seu Pedro Hermano Silva Marreiros, por favor, compartilhe seu relatório aí. Me ouve direitinho? Sim, inclusive boa noite a todos, né? Boa noite. É, poxa, pior que esse aí é o do relatório que eu menos queria apresentar. Relaxa, cara. Se mostra problemas, dificuldade, é bom que a gente aprende com isso. Ah, que não é para Ah, mostrar só o sucesso, não, que isso aqui não é competição, né? É para a gente mostrar, é, inclusive, as falhas e os erros que foram cometidos. E aí serve de aprendizado para todo mundo, entendeu? deixa eu só achar aqui que é o limite de pressão, né? Uhum. Tá. É, eu só sabia que isso ia acontecer. Mas, enfim, aqui, ó, apresentando. Conseguem visualizar? Sim, Não, ou sim, fiquei confuso. sim, consegui. É, Conseguimos. é, é, caso eu fique muito nervoso, peço desculpas, tá? É a primeira vez que eu apresento Tudo, para 80 pessoas um projeto. tudo bem, tá Mas, tranquilo. enfim, aqui, ó. Então, aqui está a capa, né? Limite de expressão sobre as garrafas de foguete. E aqui está a contracapa. Aqui está o sumário, assim, que, tipo, que se algum monitor aí tiver algum método para, tipo, para fazer um sumário direitinho no Google Docs, eu agradeceria. Eu agradeceria muito. Mas, enfim, vamos começar aqui, né? Que, primeiramente, é importante, né, analisar os limites de pressão, porque primeiramente por questão de segurança, né? Porque, tipo, a gente gosta de ver os foguetes serem lançados, mas a gente não gosta que eles explodam na nossa cara. E aí, basicamente, aí eu abordei aspectos químicos e físicos, né? E aí eu fiz mais, assim, tipo, um resumo, como eu posso explicar? Analisando os vídeos, os artigos que o professor Canali funciona a circular, porque eu vou ser bem honesto, eu não entendi muito, mas aí eu começo introduzindo, né, que as garrafas PETs, por exemplo, em relação à garrafa Coca-Cola retornável, suportam pressões bem menores. E aí em seguida eu cito, tipo, o, o vídeo, né, do canal que o professor Canali indicou, que é o Chris No Tap, que tipo, ele insere, né, uma válvula, espécie de válvula de bicicleta, né, nas garrafas, e aí ele faz um teste de pressurização. E aí ele Uhum. analisa, né, tipo, que diferentes marcas têm, tipo, aguentam diferentes tipos de pressão, por exemplo. Aí, uma coisa que eu percebi é que a maioria das garrafas do vídeo que ele apresentou aguentavam pelo menos até 100 PS de pressão. E aí, em seguida, eu analisei que só apenas uma garrafa que ele testou aguentou, tipo, 200 PSI de pressão. Então, chegou à conclusão de que, tipo, chegar a 200 PSI com as garrafas PETs convencionais pode ser um grande problema, né? Porque, tipo, como foi mostrado no vídeo, apenas uma suportou 200 PSI de pressão. É, E se me aí, permite te atrapalhar a sua apresentação aí, mas você tem observação, assim, alguma coisa que você não entendeu, que queira discutir agora, que é a oportunidade agora, sim. Se tem alguma coisa em mente, assim, que você não entendeu, se não tiver, também não tem problema, não. é que, tipo, é que eu só não sei se eu fiz certo. É essa minha dúvida. Tipo, não é Uhum. nada relacionado a conceito de Conceitual, de pressão, fato. por exemplo. Tá. E aí eu achei interessante que também esse vídeo, ele linka justamente com o artigo que o professor mandou, né, que é a análise da pressão em recipientes de plástico, né, que ele fala que
que geralmente 100 PS de pressão é considerado, tipo, uma zona segura, assim, de pressurização para lançamento de foguetes. E, e aí aqui embaixo eu aqui dei a sugestão de 5 vídeos, né, como pedido pela circular, e aí agora que eu lembrei de uma coisa, que, tipo, que eu não sei se eu dar a sugestão de 5 vídeos é considerado que eu tô escrevendo, tipo, parte das 2 páginas exigidas do resumo, né, pedido pela circular. E aí eu esqueci de comentar, né, que também eu dei uma ressalvazinha que também é importante, né, utilizar itens como jaleco, protetor facial, óculos de proteção, e também que, tipo, e que também eu dei um pouquinho mais de alerta a respeito da pressurização relacionada a vinagre e bicarbonato, a, porque é quase que de imediata a reação, né? Tipo, pega a pressão muito rápido e pelo menos com água e ar comprimido você já tem mais um controle, você já consegue ver, por exemplo, a garrafa se expandindo, que nos vídeos do Chris Notap sempre aparecia a garrafa se expandindo. Aí eu boto aqui os vídeos. Aí chego aqui a uma conclusão assim bem pequenininha. Aí tá aqui os agradecimentos e as referências bibliográficas. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Maravilha, obrigado você. Algum monitor tem algum comentário a fazer? Se tiver, por favor, pode se manifestar. Deixa eu ver aqui nos comentários. Então, ninguém aí. Então, deixa eu comentar algumas Ah, coisinhas aí. uma coisinha rapidamente. Tem sim como a gente ajudar com um modelo mais fácil de você fazer sumário. No Google Docs tem um meio automático de fazer. Não é difícil de procurar no YouTube. A primeira vez que eu fui descobrir como que fazia, eu vi no YouTube, deu para entender pela primeira vez. Aí você faz o esqueleto pela primeira vez, você nunca mais precisa se preocupar. É só você ir sempre atualizando. Se você tiver com dificuldade, você pode mandar lá no grupo para algum monitor te contatar no privado, que a gente consegue ajudar com isso. E uma coisa que tem para comentar também é lá mais em cima, se você puder subir o documento, por favor. Qual parte? Não em tudo. Por exemplo, é possível ver que você faz quebra de página quando tem uma mudança de tópico. Quando muda de introdução para metodologia, para conclusão, você faz uma quebra de página. Como está um trabalho que por exemplo, que não é tão extenso, fica muita parte em branco. Então, a gente recomenda a não fazer quebra de página nesse tipo de situação, porque fica meio que sem uma concisão de qual é o espaçamento entre os tópicos. Então, Certo. tenta fazer um espaçamento mais preciso. Você pode detalhar isso com o antes e depois no Google Docs, nas configurações do documento, ou fazendo aqueles pulos de linha, por exemplo, 3 pulos de linha, dois, algo que seja compatível de você ver e saber que não é só um pulo de parágrafo, é um pulo de tópico. Só isso que eu tenho para adicionar por enquanto. Muito obrigado. Eu não consegui te visualizar, então eu só ouvi a voz e não Não, tive não, certeza. eu realmente Eu estou sem também, mas câmera, muito porque eu obrigado. estou aqui no Ah, tá. computador. Ah, perfeito. Ah, te achei. Monitora Pilar, né? Isso. Obrigado, Pilar. Muito obrigado. Nada. Ó, o monitor Arthur botou uma mensagem aqui, né? Boa noite, Pedro. Aqui está um exemplo de vídeo sugerido pela monitora. Aí, ó. Aí você acessa e você já aprende, né? Como é que mexe esse negócio. Tá tranquilo. Certo. Então, esse é o. Tá. Tá vendo como é importante? Porque você bota aqui, você já te corrige, já te ajuda, né? Agora, põe lá, Sim. lá para cima, por favor. Lá no primeiro tópico, limite de pressão aí. O que que acontece? Você fez aqueles testes. Deixa eu perguntar para o pessoal aí, não vale para os monitores, naturalmente, né? Por que que o pessoal põe água na hora de testar o limite de pressão dessas garrafas? Quem sabe aí, levanta a mão. Por que que se põe água dentro da garrafa
na hora de testar o limite. Você não está medindo, né, limite de pressão de ar. Por que que você põe água? É, Aí, seu Antônio, assim, vai lá. Boa noite, tá dando para ouvir? Boa noite. Geralmente eles usam água porque quando a garrafa se rompe, se tiver com ar, ela explode. Se ela tiver cheia d'água, ela só rasga. Então o risco é muito menor, o dano é bem menor e o barulho também. O estrago que ela faz é menor. Ela só rasga e pronto, você sabe que rompeu. Ah, eu ia perguntar para os outros que levantaram a mão se eles concordam com essa opinião dele ou se divergem disso. Concorda, Sorato? Um exemplo disso é a bomba hidrostática, né? Para testar panela de pressão, essas coisas assim. Excelente, Inclusive, excelente. eu tava tentando, eu revesti uma garrafa com fibra de vidro, né? Aí eu ia Uhum, usar uma para testar, só que o problema é a conexão, tem que fazer um monte de gambiarra para conseguir conectar na garrafa. uhum. Aí tô vendo ainda essa questão. Parabéns, parabéns. A resposta é essa mesmo. É por questão de segurança. Por isso se coloca água. Porque aí o estouro dele é muito grande, muito alto, né? Você vê o estouro. Não sei se vocês já viram um estouro de pneu de carro ou pneu de caminhão. Eu já vi. É ensurdecedor. E não chega nem perto do limite de pressão que a gente bota aqui, né? Automóvel é 30 PSI no pneu de carro. Acho que vai para 50 e pouco de ônibus, coisas assim. Nossa, aí vai para mais de 100, então o estouro é muito alto. Então a água, ela te ajuda. Além disso, ela te protege de fagulha, de estilhaços, Estilhaço. né? Os estilhaços é que são muito perigosos, que podem causar acidente. Fora o ruído, que é extremamente alto. Então eles colocam água por isso. E o fabricante já diz, né? Eles colocam até 100 PSI, na realidade, é até 120 PSI que essas garrafas comuns admitem. Mas isso é nominal na vida real, porque você vai transportar. Você pega essas caixas aí, ela está com refrigerante, está guardado, né, dentro. E aí eles vão jogando, coloca dentro de umas caixas, de umas gradeados, e esse gradeado é empilhado um em cima dos outros. Essa pressão que quando você põe ele no chão com força, sobrecarrega o fundo da garrafa. Embora ela seja mais grossa, ela não aguenta por muito tempo. Então, vai fragilizando, vai criando microfissuras. Se você um dia tiver uma curiosidade, lá nessa parte do fundo lá, pega uma lupa, ou se você tiver um miliscópio, já dá para ver. Você vai ver que ele fica todo granuladozinho, aos poucos. Aquilo ali são micro-rachaduras. mas, Num microscópio, isso daria para ver fantástico, né? Você veria os rasgos. E aí, por segurança, a gente colocava até 80 PSI. No entanto, existem garrafas que as chamadas garrafas retornáveis, que elas são mais grossas. Aí essa não, essa aguenta até 260, 240 PSI, ela já vai. Aí o pessoal ainda põe um reforço nela que ela aguenta bem. Com o reforço apropriado, já teve casos, colega nosso aí, que já colocaram 400 PSI, pra você ter uma ideia, com reforço, com reforço, né? Então, teve um que eu vi as imagens, né? Conseguiu colocar com 300 PSI, o outro só soube que colocou 400 PSI. É bizarro. Assim, com essa pressão, a velocidade que ele vai sair é tão alta que essas aletas com a escola normal que a gente faz assim não aguenta. Tem que ser com suporte bem, mas é bem interessante. Só que é proibido, né? Nas competições, você usar essas altas pressões. O recordista mundial em altitude de foguete, usava um foguete fininho, bem longo, bem alongado, de garrafa de PET, não, acho que era cano de PVC. Usava esse reforço, ele chegou a 3.000 PSI. Acho que ele passou de 1,5 km, se não me engano, de altura. Então, imagina isso no alcance, né? Bem mais longe, bem mais distante. Mas é isso. É por isso que eles usam, você sempre abaixo de 200 PSI, 200, abaixo de 100 PSI, por questão de segurança para essas garrafas comuns. Para a garrafa de 2 litros, o garrafa de 1,5 litro, de 2 litros retornável, aí você pode passar aí 200 PSI, já é uma margem de segurança boa, já é seguro você lançar 200 PSI, até 200 PSI, embora seja extremamente alto. E aí eu aconselho vocês, não vão seguir só a recomendação da OBA, não, tá? Só não, tem que seguir a recomendação da OBA, mas não somente. Usa, além de usar o jaleco e usar o óculos ou o face shield, usa luva também, para você não se cortar, porque é só o que a gente vê o pessoal se cortando lá.
não é grave, mas é chato. Você não vai para uma competição para estar se cortando, né? É uma competição para você competir, mas não precisa estar se machucando. Então, leva uma luvazinha que te protege para você saber manusear e faça o treinamento antecipado, né? E aí você vai, a chance de você errar é menor, beleza? Então, Pedro, obrigado pela sua apresentação, parabéns, tá bem feito, né? Apesar de você achar que não estava bom, eu gostei, tá muito bom. Ok? Pode descompartilhar. Sobre Perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu ver agora. Alguém se voluntaria? Alguém queria coragem aí para se voluntariar para. Aí, Alicia, vai lá, é sua vez. Professora, eu tava doida Hum. para apresentar esse relatório, só que aí eu achei que era outro que a gente ia experimentar. Eu falei, não, eu vou esperar chegar nesse, porque foi o meu favorito. Eita, menina, Pode tá bom, começar a vamos embora. compartilhar? Pode, por favor. Apareceu? Ainda não. Indo. Foi? Tá aguardando ainda, tá tudo escuro. Agora foi. Agora foi? Uhum. Eu vou confessar uma coisa. Eu acho que, tipo assim, eu falei mais coisa nesse do que precisava, e aí depois eu tive que repetir muita coisa que eu falei nele naquela parte da atividade que teve a de bicarbonato com vinagre. Mas eu gostei muito desse relatório, porque eu amei os artigos, aí eu cansei. Tipo, eu não importei de ter falado muito. Aí a Maravilha. capa, contra a capa. Aí eu fiz nos formatos de resumo, então eu não separei. Mas aí aqui Uhum. no começo eu comecei falando que é importante ter esse controle de pressão, porque a gente está lidando com uma coisa que, além de, tipo assim, pode gerar risco, também é uma parte muito importante do projeto. Então, assim, um pouquinho mais importante que o risco é a gente saber o que a gente está fazendo para poder ir mais longe. Então, que isso, além de segurança, é também uma parte da construção mesmo do seu rendimento final. E também que é muito interessante começar a lidar com isso, porque para quem está começando aí, chegando no ensino médio, já é uma introdução muito legal de física, de química, de tudo. E é, assim, relativamente avançado para os conteúdos que a gente vê na escola. Aí eu comecei a falar de, de água, que, que, tipo assim, você pode determinar tanto por conta, matematicamente, tanto experimentalmente até onde sua garrafa aguenta, já que varia de garrafa para garrafa. Só que não normalmente se usa, eu acho que essa parte daqui para baixo, normalmente se usa um teto de até 70% de do máximo que ele aguenta de PSI para segurança mesmo, porque senão você vai estar ali no limiar muito arriscado de o foguete estar pronto para lançar ou o foguete estar pronto para explodir. Aí eu coloquei aqui que nesse site que é Air Command, que foi que estava no artigo que ele recomendou a leitura, que falou que a de 1.5 vai o máximo até 175 PSI em média e é recomendável até no máximo 122 PSI, e a de 2, 168 máximo e 117 o teto de segurança. Aí aqui, né, que ao ultrapassar a segurança fica comprometido e tudo mais. Aí também, uma parte muito interessante que eu achei do vídeo que a gente viu foi que, assim, quando a gente faz as contas, sempre é considerado que o volume não muda. É uma reação tanto na de vinagre quanto na de água isocórica. Só que, na verdade, a gente vê uma deformação no volume, sim. Então, por mais que as garrafas que a gente usa tenham uma elasticidade mínima, uma deformação mínima, essa deformação ainda acontece. E é legal levar isso em consideração na hora tanto de montar o foguete, as aletas, tanto seria interessante levar em consideração na conta. Eu não coloquei aqui, mas no início, quando eu e os meus colegas a gente começou lá no início a fazer foguete,
a gente usava só garrafa descartável e a gente usava muito garrafa, assim, às vezes muito usada, tipo, a gente não tinha muita garrafa e a gente também não tinha muita noção de que ia atrapalhar tanto, então a gente pegava umas usadas, uma que tinha coisa dentro usando na geladeira, e aí, quando vê, não parava uma maleta no foguete na hora de lançar, nem saía da base, eu não tinha maleta mais. E a gente assim, uai, o que está acontecendo? É isso que estava acontecendo. Ele estourava a cola pela rachadura. Uhum. Aí, bom, a pressão no foguete é isso, não de água. Não tem muito segredo, não. Aí é recomendado ali 1/3 de água. Agora, no de vinagre e bicarbonato, já a coisa fica diferente. Ele pode chegar a pressões, acho que maiores, pelo menos eu sempre consigo pressões maiores que o vinagre com bicarbonato, mas ao mesmo tempo também ela é mais difícil de prever e de acontecer. Ela acontece entre o gás com o ácido acético e o bicarbonato de sódio, gerando gás carbônico e água, né, uma neutralização. E aí eu comecei a contar dessa parte aqui dos 60 PSI, que dá para calcular com a equação de Van der Waals e também modificando a de gás ideal, mas que não é um gás ideal, até 60 PSI. E aí você consegue ter uma estimativa melhor para... é bom calcular para, tipo assim, porque economiza material e querendo ou não... Você precisa calcular. Eu gosto mais de calcular do que de testar, mas... Aí, só que depois de 60 PSI, foi observado que o teste já não condizia mais com o resultado da fórmula, porque primeiro foi testado. Primeiro o resultado foi experimental. Aí que não dava certo. E aí começou o porquê que não dá certo. Aí eles criaram várias suposições e a que mais se aproximou da... Nossa, peraí que já pulei um pedaço aqui. Aqui. A que mais se aproximou foi que tinha um desequilíbrio químico pro lado dos reagentes em altas pressões. Então, meio que quanto mais pressão, maior a pressão, menos gás carbônico é gerado. Então, você tem ali uma parte dos reagentes mesmo que devia reagir, mas que não vira produto, por causa do aumento elevado da pressão. E também nisso foi considerado que a temperatura não muda e também considerou que o volume é constante. Eu tenho um probleminha com esse volume constante e a temperatura também, querendo ou não, tem um ganho de energia. Mas aqui no resultado falou que esse tipo de diferença não é o suficiente para gerar a diferença observada no teste para a conta, né, para a parte teórica. Então, eles chegaram na solução que seria o desequilíbrio dos reagentes. Aí eles fizeram a fórmula e adicionaram uma taxa, tipo uma aceleração desaceleração, na verdade, de reação do gás carbônico. Aí, depois dessa redução de Taylor, que eu vou confessar que essa parte realmente eu não entendi muito bem o que é, não. O que é uma redução de Taylor, mas eu confio que uma redução de Taylor é isso daqui. Aí chegou nessa fórmula que ela sim pode prever com uma maior precisão a pressão do foguete com a quantidade de bicarbonato para tal, de vinagre com bicarbonato para tal pressão gerada. Aí aqui eu coloquei o gráfico do artigo para mostrar. Aí eu não falei muito das outras, não. As outras eu só pincelei. Só que isso também vai só até os 160 PSI, mais ou menos, porque depois disso precisa de uma outra fórmula, porque aí também a pressão já ficou maior, então já tornou exponencial a conta, o que não está ali. Assim, tá, mas não tá. E aí aqui eu só concluo que dessa maneira fica mais fácil, né, descobrir, tipo, ter um feedback melhor, alcançar maiores distâncias. E a juventude aí também consegue fazer um início legal nas ciências da natureza como um todo, só estudando por meio dos foguetes, para competir aí na Mobfog, por exemplo. Excelente, excelente.
Caramba, e completasse esse teu trabalho. Muito bom. Tem mais alguma coisa para falar aí? Não. Não, eu só queria te perguntar. Ah, e aqui também tem uns vídeos que eu esqueci deles. É, eu só queria perguntar uma coisa para o senhor, porque na hora que eu vi aquelas atividades, gente, aquilo lá me deu um trabalho. Não tem nada a ver o ideal ser, tipo assim, um terço de água. E aí, quando chega na de bicarbonato, a gente não tem essa mesma relação, porque no começo eu comecei tentando calcular como se a gente quisesse um terço de massa de vinagre sendo expelido para fora. Só que, na Uhum. verdade, a relação era totalmente diferente. Não tem nenhuma relação, não? Tem uma relação, é porque é o seguinte, o assunto aí é bem complexo, porque quando você tem um terço de vinagre, a pressão que esse um terço de vinagre gera não é suficiente para ter força para jogar esse cara para fora, entendeu? Porque pela proporção que se tem de ácido acético, 4%, é muito pouco, porque ele vai gerar essa reação. A menos que fosse assim, sei lá, um terço de vinagre com um puro ácido acético. Aí não, aí você teria um negócio que era pancada. Já no caso, para você conseguir gerar muita pressão, em torno de 100, 200 psi, aí você precisaria de um volume grande de vinagre, porque aí a quantidade de ácido acético compensa, né, a quantidade. E aí, quando você tem mais ou menos em torno da metade, 60%, aí você gera uma altíssima pressão dentro daquela quantidade pequena de ar, e aí sim, é muita massa de ar para empurrar aquela gigantesca quantidade de vinagre. Aí funciona, entendeu? Mas é só em casos como esse. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Então, o limitante é o vinagre, na verdade, a concentração dele. De ácido acético, exatamente. É a concentração de. é, é, Agora, se tem. Deixa eu. Tem mais. Eu não sei se eu respondi a tua dúvida. Respondeu sim. Perfeito. Muito Então, deixa eu obrigada, passar para os. professor. Nada, eu que agradeço. Deixa eu passar para os monitores aqui, ver se o monitor tem alguma observação a fazer. Monitores, por favor. Tinham feito algum comentário aqui, mas eu perdi aqui. Deixa eu olhar aqui. Monitor, eu sou monitor e a minha concepção de trabalho está completa e muito, muito organizada. Parabéns, Alicia. Concordo plenamente. Muito Parabéns. obrigada. Está muito bem feito o trabalho. Algum monitor tem mais alguma observação a fazer? Bom, se não tem, então vamos lá. Bota lá na série de Taylor, por favor. Na hora que eu estava contando para o meu professor de física, porque a gente tem Hum. uma coisa assim, eu tento achar alguma coisa que ele não sabe para me contar para ele, e ele faz isso comigo, só que para ele é muito mais fácil. Aí na hora que eu fui falar disso, eu achei muito legal, porque, tipo assim, foi uma informação nova, realmente, né? Não foi Hum. uma coisinha boba do Instagram. Aí na hora ele vira e me pergunta assim: Você sabe o que é uma série de Taylor? Ele acabou com o meu argumento. Ele acabou comigo. Ó, pois ó, olha só. Você tem essa expressãozinha dele aqui, onde você vê na expressão da pressão aí, né? Você vê que ele tem um V elevado a 6, tem um V elevado a 3, tem o volume elevado ao cubo, né? Volume elevado a 4. Se você E colocar depois essa ele tem um expressão. menos que começa a diminuir também. Tipo, menos Isso. 2, Que no caso é V é menos 4, V é menos 6, exato. Aí você tem esse tipo de pressão. Se você for analisar como é que é a curva desse cara aí, é uma curva bizarra, bem, bem doida. É, vamos pensar numa parte numa coisa que vocês conhecem, equação de segundo grau, certo? Equação de segundo grau. parábola. A parábolazinha, beleza. É possível a parábola, ela é x ao, vamos supor, o caso y igual a x ao quadrado, certo? Parábolazinha bonitinha. Será que eu consigo transformar essa fórmula de x ao quadrado numa expressão polinomial bem básica? Por exemplo, o que é a série de Taylor? A série de Taylor é uma expressão polinomial. Você tem o termo constante, você tem o termo linear, que é, por exemplo, a pressão aí em função de V1, aí tem um termo constantezinho lá, depois expressão de V2, de V3, de V4. O que a série de Taylor faz é transformar uma curva complicadíssima numa expressão polinomial que você sabe mexer. Só isso. Então, por exemplo, na equação de segundo grau, que também é polinomial, né? É o x ao quadrado. Se eu aproximar ela para uma reta, eu olhar ela, eu posso aproximar para uma reta. Toda curva, se você aproximar demais, ela vira uma reta. Aliás, o que é uma reta? É uma curva
de raio infinito, né? Você está na superfície da Então, Terra, você tem a impressão de que a Terra é plana, por quê? Porque nós somos muito pequenos comparado à Terra. Então, a curvatura dela não é percebida porque nós estamos num pedaço muito particular. Então, se você duvida disso, pega uma mesa redonda e vai bem na borda da mesa e vai tirando foto, bem alto. Eu já fiz isso, é muito legal. Tira uma foto de cima da mesa, que pega a mesa toda. Aí depois você tira uma foto mais perto da borda dela. Vai tirando mais perto, cada vez mais perto da borda. Você vai vendo que a curva vai ficando uma reta, uma retinha. O que você está fazendo aí é uma aproximação, que é uma aproximação que a gente pode dizer que é uma aproximação polinomial. Então, aquela parábola que você está fazendo, que peguei lá, você pode convertê-la para um ponto específico, por exemplo, em x igual a zero, ali pode virar uma reta, entendeu? Aí, claro, se você for aumentando esse polinômio, você vai aumentando mais ainda as expressões e você vai reproduzindo a expressão. Se for, por exemplo, tem uma expressão de logarítmica, que é uma curva logarítmica lá. Será que eu consigo converter uma curva logarítmica numa expressão polinomial? Consigo, pela série de Taylor. E aí, num ponto, mas isso é válido para pequenas aproximações, para pontos bem específicos. Se eu for expandir, ela começa a errar, entendeu? então ela é tipo o contrário da derivada com a integral. É meio É, que fazer o ela é como contrário. se fosse. Na realidade, a série de Taylor, ela usa um monte de integrais e derivadas, um monte de integrais e derivadas no meio dela. F', F2', F3', dividir, é uma série bem, bem interessante. Mas o que é impressionante que ela faz é que ela faz exatamente isso. É como se fosse o contrário, uma aproximação, né? Como se fosse o contrário da expressão. Mas o que ela usa é aproximações. Por exemplo, eu não consigo resolver problemas. Vamos supor o caso da rotação da Terra, que eu não sei se você sabe, né? A Terra ela gira. Qual é quantos são os movimentos da Terra? São só um. Ai, Ah, tá. O É professor só Canali falou um. isso num vídeo da Alva, que é tipo, a É gente só divide, a um. gente setoriza, mas só tem um. Exatamente. Então, só é um movimento. Aí você divide esse movimento em rotação, translação, nutação e precessão. Então, todos esses movimentos são movimentos característicos de um movimento só. E como é que eu analiso cada um deles? Eu vou fazendo aproximações. O primeiro é o de rotação, que é o mais simples. Depois o de precessão, que é um pouquinho mais complicado. Depois o de nutação, que é o que é precessão. Ele está girando, além de girar em torno dele, ele está precessionando também. E aí o de nutação é que ele ainda dança, ele ainda faz esses movimentinhos assim, aqui. Para cada aproximação dessa, é um termo que você tem, que é como se fosse o primeiro termo da série de Taylor, o segundo termo da série de Taylor, o terceiro termo da série de Taylor. Você vai complicando ainda mais. E aí a solução dela é complicadíssima, essas equações. O que você faz é levemente não linear. Você resolve primeiro o termo linear, que é só a rotação dela. Aí você complica um pouquinho mais, acha a solução do movimento dele para quando ele está precessionando. Aí você tem um fator a mais ali, a precessão. Agora eu quero nutando. Aí você tem um pouquinho mais complicado. E assim sucessivamente, entendeu? Então, pensa, por exemplo, numa série, um exemplo de série de Taylor, bem, bem simples, é o movimento retilíneo uniforme. É como se eu pegasse um movimento complicado e colocasse o tempo dele bem curtinho. No tempo bem curtinho, ele se movimenta praticamente no movimento constante. É a série de Taylor derivada para aquele tempo específico, por um curto intervalo de tempo. Tá? A velocidade dele ali é constante. É o tempo que você olhou para o velocímetro do teu relógio. Agora, se você estende um pouquinho mais o teu tempo, aí você já vai ver que a velocidade já não é mais constante, ela está variando. E aí a expressão, você já tem que melhorar isso aí. Aí você aumenta um termo a mais. Você aumenta o termo de x ao quadrado lá. E no caso da posição, você quer analisar. E aí, cada vez que você vai ampliando, você vai melhorando, vai acrescentando os termos dessa série de Taylor, entendeu? Então, é para isso que a série de Taylor serve. Ela serve para pegar uma curva complicadíssima e tornar ela bem simples num ponto específico que você quer estudar. E aí E aí, você em vai. terceira ordem, é porque são 3 termos? Elas têm esses três termos, mas é porque é o que dá para a gente fazer. A gente consegue resolver até x elevado ao cubo. Porque, por exemplo, o gráfico de uma função constante, tem o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. O gráfico de uma função constante, ela é horizontal. É um eixo constante. Por exemplo, 3 é uma linha 3. Não importa o eixo x, o y sempre vai ter 3. Já o gráfico de uma função constante, desculpa, de uma função linear, do tipo
y igual a x, aí ela já é uma reta crescente. À medida que aumenta o x, aumenta o y. Aí já é o segundo termo da minha série de Taylor. Já o segundo termo, se eu quiser agora uma equação de segundo grau, aí ela já é uma parábola. Entendeu? Aí já é o terceiro termo da minha equação lá da série de Taylor. É claro que eu estou fazendo simplificações, né? Porque tem mais coisinhas lá. E como é que é a curva de uma função de terceiro grau? Ela já faz um negócio assim, um S, como se fosse um Szinho. Ok? Aí depende, né? Ela tem curvas que é do terceiro grau, porque ela corta o eixo x em 3 pontos, mas uma função do tipo x ao cubo, ela já tem característica. É só até aí que a gente consegue resolver bem com polinômio. A partir daí, o bicho pega. Aí fica extremamente complicado fazer as contas. Aí é melhor deixar para outra coisa. O interessante é que a série de Taylor serve para você analisar muita coisa na natureza. Muita coisa. Olha, eu não sei qual é a expressão do batimento cardíaco de um ser humano. Eu não sei qual é a expressão matemática. Mas, num caso específico, para determinado intervalo de tempo pequenininho, eu consigo aproximar a solução do batimento cardíaco por uma série de Taylor. Aí eu consigo aproximar. Entendeu? Aí, para aquilo ali, funciona a minha função. Ela... Aí Caramba, existe. professor. Que legal, fez muito sentido, porque, nossa, fez muito sentido. Pois é, ela te ajuda muito com isso. E não tem só a série de Taylor. Tem, por exemplo, os polinômios da série de Fourier. Porque, sabe, quando o pessoal faz isolamento de som, de som, isola o som de uma pessoa, ele pega a voz da pessoa e aproxima a voz da pessoa com uma série, que é a chamada série de Fourier, que ela transforma essa curva complicadíssima em combinações de polinômios só que polinômios que envolvem senos e cossenos, né? Relação de senos e cossenos. E aí ele consegue modelar. E aí quando você modela, você reproduz a voz da pessoa, igualzinho. É só ir acrescentando mais tempo, quanto mais tempo, mais fiel vai ficando. É por isso que a inteligência artificial consegue produzir voz, porque ela já tem modelado como é que é a voz, baseado exatamente nesses tipos de funções aí, polinomiais, com senos e cossenos, que é muito mais geral do que a série de Taylor. Ah, é um show, é uma aula à parte só desse negócio. É muito bacana. Muito, muito, muito bacana. Mas, enfim, o que é que eu quero aconselhar para vocês agora? Agora que vocês já assistiram, já estudaram sobre é, soluções aqui, com essa parte de solução de vinagre e bicarbonato de sódio, agora que vocês sabem como é que faz lá, a equação de Clapeyron, tudo, qual é meu conselho? Vai numa IA dessa aí, num Grok da vida, num chat GPT da vida, abre lá e pede para ele demonstrar isso para você. Mostra como é que é feita a reação química. E aí começa a conversar com ele. Leia direitinho o que é que ele está dizendo, porque agora você já sabe do conteúdo. Aí você vai começar a fazer perguntas para ele. Vem cá, e se eu aumentar o volume para um terço eu tenho uma garrafa de 2 litros. E aí eu coloco um terço dessa garrafa aqui com vinagre de carbonato. Quanto de pressão que eu consigo atingir ali? Aí ele vai te dar a expressão lá. Aí você pode até pegar um exemplo, tá? Ah, mas eu fiz um experimento lá que deu tanto de pressão. Aí argumenta, bota os dados para ele. Ele diz, você tem razão, tem que fazer esse estado. Daqui a pouco você vai estar tão familiarizado com o conteúdo que você aprendeu. Você entendeu o que significa. Aí você pode pedir para ele qual é a expressão mais realista possível dessa reação química aqui do vinagre bicarbonato. Aí ele vai, olha, não entendi esse termo, explica ele para mim. Ele abre as contas para você e vai explicando para você direitinho. E seja educado, tá? Já tem artigos científicos que mostram que quando você é educado com a IA, ela aumenta a probabilidade de explicar tudo bem direitinho para você. Então, assim, faça isso e você vai ver que você vai aprender muito, mas muito, muito, muito sobre o assunto, viu? Bom, falei demais, que quem tem que falar aqui são vocês, não sou eu. Muito obrigado, Alice. Parabéns Eu pelo que teu agradeço, trabalho. professor. Seu trabalho está excelente, muito bom. E aí agora, Para compartilhar aqui. sim, pode descompartilhar, por favor. E agora nós vamos para os outros assuntos, mas eu gostaria que os monitores, por favor, levantassem a mão aí para eu saber quantos que somos aqui, para eu ter uma noção, para dividir as turmas aqui. Deixa eu ver, um, dois, três, quatro. Ih, me perdi, deixa eu ver, visualizar. Um, dois, três, quatro, 5 monitores. Temos 17 monitores aqui, né? Na realidade, 18 monitores. Eu vou dividir a turma. Deixa eu ver aqui. Temos 97 alunos.
Dá para dividir a turma aqui. Eu não vou botar tudo isso de coisa não, porque pode acontecer falha, vocês sabem disso, né? Vai ter turmas aí que vão ter dois, três monitores. Eu espero que vocês não se incomodem com isso, que quanto mais monitor, melhor. Eu vou colocar aqui 10 turmas, beleza? Então, deixa eu abrir aqui. E aí vocês vão falar já começa para os outros tópicos, tá? E aí já pode entrar direto eu quis falar apenas desse tópico aqui, porque eu achei relevante que eu precisava dessas informações extras para vocês, que é a oportunidade que a gente tem para falar sobre esse assunto, né? Eu não tenho mais oportunidade de contar com vocês para falar de novo, mas em relação aos outros, aí eu peço os monitores que aí podem já pedir para o aluno entrar direto, né? A aula a reação química já direto, a leitura do gráfico, as respostas e debatendo com eles. Tudo bem? Podem, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, pode se manifestar, que aí já vou botar para 10 salas, e aí já viu, né? Vai ter vários monitores, quase dois monitores por sala, né? Tem 17, em torno de 19, então. Roberto, uma dúvida. Oi, pode Qual falar. ordem de apresentação de relatório a gente vai escolher? A gente vai escolher qual relatório a gente vai dar prioridade deles apresentarem. Olha, aí você fica à vontade para escolher, tá? A minha sugestão é que você comece lá na ordem de cima para baixo, lá do, da circular, né? Então, hoje nós falamos sobre limite de pressão das garrafas de foguete, aí não precisa falar, mas relação entre pressão do foguete e o alcance, aí você já pode colocar isso aí para os alunos já começarem. Depois disso, entrar a reação química, porque a aula sobre dinâmica não teve, ou não precisa, né? E depois a Uhum. leitura do gráfico, aí você pode, fica a seu critério, entendeu? Ok. São 8h52, quando for lá por volta das 9h30, 9h30, 9h40, aí eu chamo de novo. Vocês vão receber o aviso, né? Aí eu chamo novamente para a gente pegar as turmas. E eu vou ficar visitando as turmas aí para analisar. Peço já desculpa que eventualmente eu posso ter interferir vocês aí, tá? Na fala, tudo. Mas é sempre com o objetivo de construtivo, né? Então, vamos lá, deixa eu criar aqui a quantidade de sala. 10. Distribuir automaticamente. Então, vamos lá. Então, criar, abrir todas as salas e boa apresentação para vocês. Valeu.
Pessoal chegando aí, estamos de volta. Quero dar os parabéns para os monitores por conduzirem muito bem as apresentações. Parabéns para o pessoal que apresentou. Pessoal dos que eu consegui ver aqui estão boas, excelentes apresentações. Dá uns parabéns também para a Gabriela, tá aí? Tô aqui. Boa Aê, noite, professor. boa noite. Olha, tirem o chapéu para essa menina, viu? Com todo respeito aos outros monitores, o pessoal trabalha muito bem, não tenho nada a dizer, mas a Gabriela, o diferencial dela de dar conta dessa trabalheira toda. Olha, eu digo que eu já enfrentei esse negócio. Gabriela é um exemplo, viu? Tá? Tira o Muito chapéu para obrigada. essa menina muito boa. Trabalha muito, muito, muito bem. Parabéns, viu, Gabriela? Não tive a oportunidade de falar com você, mas estou fazendo agora, né? De reconhecer a sua luta, com suas atividades, porque não é fácil lidar com a quantidade enorme de coisa para dar conta aí com a meninada. Muito bem, gente. Eu queria fazer uma pequena amostra para vocês, mostrar um negócio para vocês. Só que infelizmente vai ficar para a próxima porque eu não estou encontrando a apresentação. Que eu queria mostrar um negócio sobre a questão do motor, mas não vai faltar oportunidade, porque a gente vai ter um momento que a gente vai discutir sobre o motor do foguete. E aí tinha um gráfico que eu queria mostrar para vocês. Aliás, está no gráfico dessa apresentação, mas não tem nada não. Para não encobridar muito o assunto, porque nós temos muito pouco tempo, deixa eu começar logo aqui a fazer a chamada. Já preparem aí para a gente fazer a chamada. Atenção para a chamada. Escreva seu nome agora. Que foi. Já comecei. Deixa eu ver se eu encontro aqui o pessoal que reentrou. Por favor, façam a chamada que eu já fiz, tá? Agora que eu estou recebendo isso. Pessoal que já entrou, reentrou, eu já acabei de fazer a chamada, por favor, já anotem aí, tá? Acabaram, eu resolvi o sinalzinho agora de novo. Deixa eu ver se eu consigo se eu conseguir encontrar essa apresentação, eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui sobre aulas. Acho que foi foi no do OpenRocket. Foi o OpenRocket. Ver se eu acho aqui. E aí, o que é que acontece? Eu ia mostrar para vocês o comportamento daquele gráfico do motor, né? Que ele tem um pico lá, depois ele cai, aí ele fica constante, depois ele cai de volta de uma vez, né? E aí tem uma explicação para aquele pico ali. Aquilo ali é adequado para motor a propelente sólido, tá? Para água é diferente o comportamento. Mas é importante vocês saberem como é que se dá esse padrão. Deixa eu ver se eu achar, eu vou ficar muito feliz. Resolução da linha. Resolução. ah, não vou achar, infelizmente. Deixa eu ver se está aqui. Peraí. Tem mais gente, admitir todos aqui. Vou já encerrar, tá? A chamada. Peraí. Continue fazendo aí. Peraí, deixa eu achar. Se eu encontrar, vou ficar muito feliz. Cadê? Eu vou ficar triste, não achei, não. Não tá aqui. Eu não vou perder o tempo de vocês, mas o gráfico, aquele gráfico lá, pense no seguinte, pense num palito de fósforo que você põe ele para queimar, sabe? Quando você põe o palito de fósforo para queimar, o que que acontece? Ele pega aquele alvoroço todo, né? Eu sou, como autista, né? Eu acabo me assustando. Hoje não, hoje a gente acostuma, né? Uma hora ou outra a gente acostuma. Mas a gente acabava me assustando com aquele barulho do fósforo, aquela chama gigantesca, né? Aí o que acontece? Por que que aquilo acontece? Porque a chama, ela é proporcional à superfície de contato e o contato com o ar, né? Então, por difusão, acontece por difusão. Então, aquela área dele é onde ele está queimando toda aquela área. Enquanto ele está queimando toda aquela superfície do fósforo, ele está gerando uma chama gigantesca. Quando toda a superfície do fósforo foi queimada, agora ele queima em profundidade. Vai queimar a parte interna.
Aí ele queima constante, mas ele queima devagar. Até que entra no palito na madeira, né, do palito de fósforo, e aí ele vai apagando aos poucos até que some. No caso do motor foguete, é a mesma coisa. Só que a gente tem um tubo dentro dele, né? Que é o tubo, que é um vãozinho lá. Então, quando você bota o squib lá dentro, que acende a faísca, ele vai queimar toda aquela área interna do tubo. Porque você tem. Imagina um cilindro. E a parte interna do cilindro. A parte interna do cilindro é onde é o contato com o ar, que a gente chama de câmara de combustão. A, a câmara de queima, desculpa. Então, ele é queimado. E aí, enquanto ele está com aquela superfície interna dele todinha sendo queimada, você vê o pico do gráfico lá da queima do motor, da aceleração dele. Ele vai até o pico. Quando acaba essa superfície, ele cai. Aí agora ele vai ficar queimando só de dentro para fora. Desculpa, da parte interna dele, queimando só a parte mais interna do motor, né? E aí, ao queimar, ele tem aquela queima constante dele até que ele cai. Então, como é que o pessoal faz da engenharia para fazer essa queima ser contínua? Para ela não ter aquele pico e ficar constante. Eles fazem o seguinte, eles aumentam aquela área superficial. É por isso que vocês veem os motores de foguete com formato de estrela. Porque o que é o formato de estrela? Justamente para aumentar a área de contato. E aí ele vai ter aquela queima uniforme. E aí você tem, ao invés daquele pico lá, você tem ele constantezinho. Entendeu? Então é isso que eu queria mostrar, mas eu ia mostrar isso num gráfico, ia mostrar numa balança, tudo, mas infelizmente não achei. Não achei a apresentação. Mas não tem problema, não. Quando a gente tiver a aula lá de mexer com propelente sólido, eu mostro esse gráfico para vocês, que é muito importante. É só para vocês ganharem intuição na hora de trabalhar com esse tipo de coisa. Bom, é isso. Deixa eu encerrar aqui a chamada. Encerramento da chamada. E, bom, gente, então vamos encerrar essa nossa atividade de hoje. Agradeço imensamente mais uma vez os monitores, agradeço a Gabriela pelo trabalho e colaboração de vocês, ao pessoal, os alunos, é isso aí, comecem, se dediquem, pesquisem, que é assim que vocês vão progredindo. Aproveitem essa oportunidade, que essa oportunidade é única na vida de vocês, tá? Essas oportunidades que vocês estão tendo agora, que vocês tiverem no futuro, vai vir recheado de muita cobrança. Não que aqui também não se cobre, né? Se cobra bastante. Mas se você acha que aqui é difícil, imagina ver lá fora. Cobrança é maior ainda. Aqui, pelo menos, se cobra. Lá, se se cobra, ainda é punido muito severamente, né? Aqui também né? Tem essas coisas. Mas vocês vão entender as proporções, porque aqui o objetivo é de você aprender com boa vontade, né? Lá você não tem escolha. Ou você aprende ou você cai fora e teu sonho é jogado fora, etc. Mas, enfim, é isso. Agradeço vocês. Uma boa noite para todo mundo. Até a nossa próxima reunião. Boa noite a todos e até mais. Desculpa aí que hoje eu falei um bocado. Hoje eu me empolguei. Hoje eu fiquei empolgado. Hoje foi. Valeu, gente. Abração. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deixa eu encerrar a gravação aqui. E aí, se alguém quiser alguma dúvida, eu vou ficar em um minutinho ainda, tá?